Nessa aula eu vou falar sobre o fluxo de implementação, que trata da fase de construção do projeto, do desenvolvimento em si, tá? Na última aula a gente falou sobre o fluxo de projeto, na aula passada o fluxo de gerenciamento, tá? E agora a gente vai focar na parte de desenvolvimento e teste unitário, ok? Então, basicamente ele tem 4 propostas, tá? Que é definir a organização do código em termos de subsistemas, implementar classes e objetos em termos de componentes, testar os componentes desenvolvidos com unidade, integrar no sistema executável os resultados produzidos por implementadores individuais ou em equipe, tá? Então, nesse caso, quando a gente fala em teste, a gente não fala em teste de caixa preta, tá? A gente fala do teste unitário. Lembrando que o teste unitário, ele não é só o teste feito em cima da classe, como o JUnit, tá? Ele também consiste em testar subsistemas, focando em questões de implementação, tá? Não em questões de, claro, em questões de funcionalidades, porque cada implementação tem que desenvolver uma funcionalidade, mas aqui a gente está testando erros de código, tá? Especificamente erros de código e erros de sincronização entre classes, tá? E de comunicação entre as interfaces, ok? Então, o RUP divide a implementação em 3 conceitos: a construção, a integração e os protótipos, tá? No RUP tem essa questão do protótipo, porque a gente vai ver mais à frente, mas a ideia principal do protótipo é que ele é muito utilizado para a descoberta de informações do projeto, ok? Mas a gente vai ver isso com calma, ok? Então, uma construção falando de construção, é uma versão de um sistema, tá? Ou parte do sistema que demonstra a parte das capacidades do sistema final, tá? Então, durante o desenvolvimento iterativo, haverão inúmeras construções. Então, cada uma nos ajuda a reconhecer problemas de integração assim que são apresentadas, tá? Então, cada construção é colocada sob o controle de configuração. Então, lembre-se, no desenvolvimento iterativo, a gerência de configuração é primordial. Então, geralmente, as construções são produzidas em intervalos regulares. Como sabemos, estimamos os tempos de cada interação e procuramos seguir esta estimativa, tá? Então, a ideia da construção o desenvolvimento precisa ser feito, a gente precisa desenvolver, a gente tem um planejamento que já foi feito anteriormente, então a gente não se preocupa em como as classes elas vão ser desenvolvidas, a gente se preocupa na técnica do desenvolvimento, nessa parte de implementação, porque todo o projeto foi feito antes. Então, se houverem erros de projeto, no fluxo de projeto, eles vão ser visíveis na construção, e o que a equipe tem que fazer é pegar esses erros, aprender com eles, para que no próximo fluxo de construção, no fluxo de análise, esses erros não sejam cometidos, tá? Então, essa é basicamente a ideia da construção. Na integração, serve para juntar componentes que são desenvolvidos de forma separada em um sistema como um todo, tá? Ela possui 2 níveis, que são a integração de componentes em subsistemas e a integração de subsistemas em sistemas completos, tá? Lembre-se que a cada versão a gente entrega algo que traga valor, cada iteração a gente entrega algo que traga valor ao cliente, ok? Então, isso significa que a gente vai ter componentes sendo desenvolvidos e partes dos sistemas também sendo desenvolvidos, tá? Então, no RUP utiliza a integração incremental. Então, o sistema é planejado para ser construído em partes. Essas partes são testadas individualmente e as integrações também são testadas, tá? Então, aqui a gente vai ter 2 níveis de teste, que são o teste individual, que é o teste de unidade normal, e o teste de integração, que ele vai focar na comunicação entre componentes e subsistemas. Então, a integração incremental oferece alguns benefícios, tá? Primeiro, que problemas são fáceis de localizar. Como se passa muito tempo desenvolvendo, ou um certo tempo desenvolvendo o componente, a gente tem o desenvolvedor ele tem essa ideia de como o componente está sendo desenvolvido. Lembre-se que quando a gente desenvolve em etapas. A gente primeiro desenvolve o componente, depois a gente integra, ok? Os componentes em subsistemas. A gente não vai desenvolver o componente e à medida que tiver componentes que se integram, a gente vai integrando. Primeiro a gente desenvolve os componentes, depois a gente tem alguém para fazer para integrar eles. Eu me confundi aqui na palavra. Então essa é a ideia. Então aqui a gente tem uma fase só para o desenvolvimento dentro da interação, beleza? E depois a gente passa para fazer a composição
do subsistema, ok? Então, se nesse momento aqui encontrarmos uma falha num componente, a gente sabe exatamente, não exatamente onde procurar, mas a gente sabe mais ou menos onde vai encontrar essa falha, certo? No próprio componente que foi desenvolvido, tá? Então, o interessante da gente fazer isso em etapas é justamente isso, porque a gente pode identificar problemas que ocorrem na conexão e problemas que ocorrem no componente, tá? Então, quando o novo componente é integrado e uma falha ocorre, o primeiro lugar que iremos procurar por problemas é no componente novo, certo? Então, quando acontece, a gente vai integrando e testando, integrando e testando. No momento que a gente encontra uma falha que surgiu, a gente vai procurar nesse camarada aqui. Se for uma de conexão, a gente sabe exatamente qual foi a conexão que deu erro, tá? E não é tão exato, mas pelo menos a gente tem uma ideia mais clara de onde procurar. Então, os componentes são testados de forma mais completa. Então, os componentes são testados individualmente e as conexões são testadas posteriormente. Então, cada teste ocorre em fase diferente, o que indica que o teste de integração, no teste de integração, a probabilidade de erro de componente ocorrer é baixa, tá? Então, como esses testes são feitos no componente, já na fase de desenvolvimento do componente em si, a gente tem mais ou menos uma garantia de que ele tem a qualidade necessária para ser integrado, certo? Então, quando isso acontece, a gente tem a ideia que poucas falhas de componente vão ocorrer no momento da integração, certo? Ou seja, a gente só vai ter falhas de conexão. Ou espera-se ter. Então, se um erro ocorrer num componente e a gente não tinha testado isso, então esse componente, esse erro que ocorreu, ele acaba entrando como um aprendizado para a equipe, para que não se ocorra esse mesmo erro no futuro, tá? Então a equipe vê os resultados do seu trabalho mais rapidamente. Então isso é um outro benefício do modelo incremental de desenvolvimento, tá? Então lembramos que a cada plano de interação, cada interação possui um plano, tá? Que informa quais casos de uso devem ser implementados. Então não é nessa fase a gente não tem que definir quais casos de uso vão ser implementados, porque a gente já tem uma ideia de quais serão, tá? Aqui o que a gente vai ter a ideia na fase de desenvolvimento e integração é quais classes a gente vai desenvolver primeiro. Tendo aqui o fluxo de classes que vão ser desenvolvidas e integradas primeiro é bastante importante, porque eu tenho que pensar na forma de desenvolver os componentes de tal forma que eu não tenho minha equipe ociosa, certo? E eu tenho que pensar de tal forma que seja o mais eficiente possível. Então, quais são as primeiras classes que eu vou desenvolver primeiro? Geralmente são aquelas que têm menor dependência de outras classes, tá? Então eu desenvolvo essas classes primeiro e as próximas classes que fazem dependência da que eu desenvolvi vão ser desenvolvidas no futuro, certo? Então, embora a gente não tenha a ideia de planejamento de quais classes a gente vai desenvolver, a gente pode, nessa etapa, focar na sequência de desenvolvimento para melhorar a performance da equipe, tá? Então, isso significa que cada interação já existe um plano de quais classes serão desenvolvidas e integradas, tá? O foco da estratégia de integração é definir a ordem das implementações e integrações. Protótipos, tá? No RUP, no desenvolvimento assim, os protótipos eles são muito importantes, tá? E eles têm inúmeras funções dentro de um projeto. Embora quando a gente desenvolve um sistema menor, a gente tenha mais ou menos a ideia do que vai desenvolver e a gente vai simplesmente começar a programar e inserindo novos requisitos, a gente tem que entender que num projeto maior existem conceitos que são difíceis de provar, certo? E nesse contexto, os protótipos eles são ideais para esse tipo de problema que a gente quer resolver, tá? Descobrir novos requisitos, provar conceitos, testar conceitos e assim por diante, tá? Então, eles são utilizados de muitas formas dentro de um projeto. Então, assim, protótipos são usados de forma direcionada para reduzir riscos, tá? Então, a validade do negócio do produto que está sendo produzido, a estabilidade ou desempenho de tecnologia-chave, o compromisso ou disponibilidade do projeto, né? Através da construção de pequenos protótipos de prova de conceitos, tá? E a compreensão de requisitos. Então, existem muitas possibilidades de uso de criação de protótipos, tá? Por exemplo, eu tenho uma parte do sistema que vai fazer um cadastro. Então, eu posso criar um protótipo para
simplesmente popular uma base de dados só para a gente ver como é que esse cadastro ou como uma apresentação de informação ele é utilizado, tá? Então, os protótipos eles têm múltiplas funcionalidades dentro de um projeto, ok? Então, antes de criar o protótipo, é preciso se ter em mente qual a finalidade desse, né? Você pode construir um protótipo para demonstrar um conceito, tá? Como eu falei. Você pode construir um protótipo tendo em mente que ele evoluirá para o produto final, certo? E aí a gente tem dois conceitos, que são os protótipos exploratórios, tá? E os protótipos evolutivos, que são aqueles que evoluem para o final. Então, de uma forma ou de outra, ambos os conceitos possuem perspectivas diferentes e são desenvolvidos de forma diferente, tá? Então, o perigo está quando a gente desenvolve um protótipo que é para explorar algum conceito, aí vê assim, ele está funcionando, então a gente vamos botar para frente e desenvolver o protótipo em si, tá? Só que existem muitos problemas nisso, porque esse tipo de protótipo aqui, que é para explorar conceitos, eles não são construídos seguindo uma lógica, um processo bem definido. Eles são construídos só para testar o conceito. E uma vez que a gente tem esse conceito pronto e estabelecido, a gente vai jogar o protótipo fora, entendeu? Então o perigo mas ele está funcionando tão direitinho, então vamos evoluir ele, beleza? Então, às vezes se tem em mente qual o objetivo do protótipo e seguir esse objetivo até o fim, tá? Então a gente tem ali os tipos de protótipos, tá? Então protótipos podem ser enxergados de uma forma, né? São os protótipos que exploram, são chamados de protótipo exploratório, ou os protótipos que evoluem, tá? Então eles são exploratórios e evolutivos, ok? Então a gente vai ter lá os que exploram, que a gente pode, alguns deles são conhecidos como protótipos descartáveis, outros são protótipos que exploram e que podem ser utilizados em diversos projetos. Então a gente mantém eles, só altera alguma besteira para no próximo projeto ou em alguma outra fase de desenvolvimento a gente utilizar ele, tá? Então protótipos comportamentais. Então, não tentam reproduzir a arquitetura do sistema a ser desenvolvido, ou seja, ele não tem uma arquitetura, tá? Ele é feito somente para resolver aquele problema, às vezes nem interface gráfica tem. E quando tem, quando a gente precisa testar uma interface gráfica, tá? Então, foca no que o sistema fará quando visto pelo usuário. Então, existem conceitos de protótipos que como a gente quer testar para ver se o usuário, como é que ele vai reagir ao ver uma determinada tela, o que a gente faz desenvolve a tela do jeito que ela tem que ser desenvolvida, né, bonitinha e tudo mais, mas a gente não coloca como se fosse um back-end aqui respondendo essa tela. A gente simplesmente já tem um conjunto de respostas padronizadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cadastro com vários campos. Então eu vou e boto o botão aqui cadastrar. Quando eu clico, ele não envia os dados para um servidor para fazer o cadastro, não. Ele simplesmente é feito só para quando clicar, apaga isso aqui e bota lá, cadastrado com sucesso. Por que a gente está fazendo isso? O que a gente quer saber, ele tem um objetivo claro, verificar o comportamento do usuário ao cadastrar um sistema. Que ele vai dizer, não, mas eu não queria que quando eu clicasse, apertasse, eu queria ter a opção de dizer, você quer realmente cadastrar? E aí, beleza, então a gente viu que aquele conceito que a gente tinha estava errado. Então a gente refaz e testa de novo para ver se está tudo certo, ok? Então eles frequentemente são construídos de forma rápida e suja, ou seja, não existe nenhum planejamento. O planejamento ele vai fazer o que a gente quer e pronto. Então essa é a ideia dos protótipos comportamentais, certo? A gente quer explorar alguma coisa para saber se está indo certo. A gente quer ver se um requisito a gente entendeu ele bem, certo? Então há pouco ou nenhum teste. Basicamente o teste consiste em verificar se aquilo que a gente fez, como nesse caso aqui, se aquilo que a gente fez, que é mostrar a informação de cadastrado com sucesso, está fazendo. Se estiver fazendo, ótimo, não mexe mais em nada, porque ele tem que ser desenvolvido de forma rápida para a gente não perder tempo para entender algum conceito, tá? Ele tem um propósito bem definido, certo? Então essa é a grande vantagem dele, porque quando a gente pensa no protótipo, a gente já sabe exatamente o que ele vai fazer, e geralmente é uma coisa pequena, não é coisa assustadora não. Então eu não vou fazer um protótipo que vá fazer uma varredura numa base de milhões de dados para retirar alguma informação importante. Se eu vou fazer isso é só para verificar se meu sistema é capaz de varrer rápido uma base de dados para tirar uma média, por exemplo. Então são coisas bem definidas, tá? São processos que não são complexos, são coisas bem simples e é geralmente para a gente testar alguma funcionalidade ou alguma restrição, tá? São construídos com linguagens mais produtivas. Então, eu não vou pegar um protótipo desse, a não ser que eu já tenha uma biblioteca vasta desenvolvida, eu não vou usar um REST para fazer ele, certo? Não vou usar porque eu vou demorar muito tempo. É como eu disse, a não ser que eu já tenha tantas tags produzidas,
tantos recursos desenvolvidos com o REST que eu só vou precisar colocar 3, 4 tags e desenvolver lá esse protótipo, tá? Existem várias ferramentas que nos ajudam muito, né? Essas aqui são mais antigas, mas a gente tem, por exemplo, o JSF no Prime ou no Java, que pode nos ajudar, que nos ajude muito a construir protótipos, tá? E várias outras tecnologias, como o Script Case, que é feito em PHP, que ele é basicamente arrasta e solta componentes e ele constrói o sistema, tá? Tem outros como um mais antigo, que é o GAS, eu acho que é assim que se escreve, que ele também é um desenvolvedor baseado no Visual Basic, se eu não me engano, que ele constrói sistemas bem rápidos, tá? E aí o problema é que eles não são refinados, né? Então, mesmo que ele funcione, a ideia é, esse camarada foi feito só para testar um conceito. Ou a gente vai jogar fora, ou a gente vai deixar ele para quando a gente precisar testar esse conceito de novo, utilizar ele. Mas lembre-se, ele tem um propósito bem definido, então a gente não pode estar perdendo tempo achando que esse cara pode ser evoluído para projetos futuros, ok? Ou para desenvolver o projeto em si. Nós temos os protótipos estruturais, né? São protótipos que tendem a ser evoluídos. Então, como é que a gente vai utilizar esse cara? Digamos que a gente vai lá desenvolver uma parte do sistema. A gente pensa mais ou menos em como esse sistema vai ficar e já tem uma boa ideia da arquitetura dele. Então, a gente pode desenvolver esse protótipo já pensando que ele pode ser evoluído. Se aquele conceito, ele efetivamente é aquilo que a gente quer, então a gente evolui ele, certo? Para que ele se torne o sistema em si. Uma outra vantagem de utilizar esse tipo de protótipo é quando a gente está fazendo um protótipo para demonstração de conceito, para início de um novo sistema, como por exemplo a startup. Então eu vou fazer lá um sistema que vai resolver o problema da escassez de água. Eu tive uma ideia e vou fazer esse projeto. Só que assim, para eu obter recurso de investidores para esse tipo de sistema, eu vou precisar mostrar alguma coisa funcionando. Então o que é que eu faço? Em vez de eu desenvolver o sistema completo, com todos os testes, eu desenvolvo um protótipo do sistema que vai me permitir, numa reunião com investidores, mostrar esse protótipo, certo? Eu vou construir ele pensando que ele vai evoluir para o sistema final, para que eu possa utilizar ele inicialmente quando eu já tiver com o financiamento na mão, ou com o dinheiro na mão, tá? Mas eu vou desenvolver ele como protótipo de demonstração, que no final vai ser o que vai ser evoluído. Então eu já consigo construir esse sistema pensando que ele vai ser finalmente executado, pensando que ele vai ser o produto que eu vou vender, tá? Então a sua função é testar a adequação de uma estrutura, geralmente começa com estrutura de outros sistemas ou uma estrutura padrão e evolui até o sistema final, tá? Então o RUP defende a construção de protótipo estrutural evolutivo na fase de elaboração, acompanhado por protótipos exploratórios, tá? Então essa é a ideia. A gente tem vários exemplos que podem ser dados de como a gente pode utilizar esses protótipos evolutivos, os protótipos estruturais, tá? Mas essa ideia de que a gente tem já um conceito batido, que a gente sabe como vai desenvolver, desenvolve um protótipo inicial para testar, para ver se aquilo está realmente do jeito que deveria ser e evoluir ele para o sistema final, é uma coisa que o RUP prega também quando a gente já está na fase de construção, ok? Então, protótipos exploratórios. Os protótipos exploratórios é usado para testar a suposição fundamental, envolver funcionalidades ou tecnologias ou ambas, tá? Devem ser pequenos, com o objetivo de testar o desempenho de um software fundamental ou um componente do hardware, tá? Pode ser usado para classificar requisitos e assim por diante. Eu já falei sobre esse tipo de protótipo, tá? Então, podemos usar protótipos pequenos para verificar se entendemos os requisitos ou um comportamento. Nesse caso, não precisamos criar tudo relacionado àquele requisito, apenas o que for duvidoso, certo? Então, como eu falei, esses protótipos que são para explorar, eles têm um objetivo bem definido. E quando eu falo bem definido, é bem definido não. Eu não entendi isso aqui, então a gente vai construir um protótipo só para verificar como é que é o comportamento do usuário para a gente entender esse requisito, tá? Ou parte de um requisito, ou tarefa específica. Então, geralmente são criados para serem jogados fora, são testados apenas informalmente e são construídos da mesma forma, tá? Então, geralmente são desenvolvidos por um ou dois desenvolvedores, então não precisam mais do que isso. Já os protótipos evolutivos são protótipos construídos para evoluírem até o final do sistema, ou o sistema final. Inicialmente não possuem a qualidade adequada, mas com o tempo são refinados, tá? Então, assim, a gente só joga um protótipo que é feito para evoluir quando a gente cometeu um erro muito grave
e a gente queria testar uma suposição, cometeu um erro muito grave na suposição. Então a gente aprendeu que daquele jeito não podia ser feito e a gente joga o sistema fora, o protótipo fora, tá? Mas ele vai servir para aprendizado. Mas o objetivo dele é realmente testar para ver se aquilo é do jeito que a gente quer e evoluí-lo até o sistema final, certo? Então a construção desse protótipo é diferente dos demais, como tende a evoluir, sua construção é formalmente projetada e há um teste mais formal, certo? Ou seja, há uma quantidade maior de testes do que o protótipo exploratório, certo? Ajuda no entendimento e na consolidação de requisitos, ok? Equipes pouco experientes podem cair na armadilha de criar um protótipo exploratório e transformá-lo em um protótipo evolutivo, com restrição de tempo e orçamento. Então, não vou dizer que não é uma tentação quando a gente cria um protótipo exploratório e vê que ele ficou bonzinho e quer evoluir ele para o produto final. Só que assim, como a gente não testou esse protótipo, ele pode ter bugs escondidos que vão aparecer quando o protótipo já estiver em funcionamento, certo? Então é tomar isso, colocar isso na cabeça na hora de desenvolver um protótipo. Trabalhadores e artefatos. Esses são basicamente 4 trabalhadores do processo de desenvolvimento, né? Na parte de desenvolvimento e construção, nós temos o implementador, que é quem desenvolve componentes e artefatos relacionados e realizam testes de unidade, ok? São eles que constroem os testes de unidades, casos de teste de unidade, tá? É a responsabilidade do desenvolvedor em si, do desenvolvedor do componente, tá? Pensar em quais os problemas que podem ser encontrados e desenvolver os casos de teste, que são os testes de unidade em si. Nós temos o integrador de sistema, que é aquele que pega os componentes, né, e é o responsável por uni-los de acordo com o que foi projetado. Ele também é responsável por realizar esse teste de integração para verificar se a comunicação entre os componentes está funcionando adequadamente. Nós temos o arquiteto de software que está em todos os lugares do desenvolvimento. Tá? Ele é quem define a estrutura do modelo de implementação e é ele quem tem que assegurar de que tudo que está sendo construído está de acordo com o que ele planejou. Tá? E nós temos o revisor de código, que é aquele que inspeciona o código. Né? No desenvolvimento em si, principalmente em grandes empresas, a gente tem o que a gente chama de auditoria de código. Tá? Essa auditoria de código ela é feita para verificar a qualidade do sistema ou do código que está sendo desenvolvido. E quando a gente fala em qualidade, a gente está falando em não só o componente foi desenvolvido de acordo com normas de desenvolvimento, como se o código próprio desenvolvido está de acordo com os padrões. Nomes de variáveis, nomes de métodos, segue o padrão da empresa, ok? Então, o que esses caras fazem é varrer o código para verificar se tem algum problema. Existem programas que nos permitem fazer verificação de qualidade de código. Por exemplo, o programa ele roda sobre um código e verifica se não tem 3 for um dentro do outro, certos 4, 5 fors, que vão piorar. São códigos que acabam por denegrir ou degredir, eu me esqueci a palavra, diminuir a qualidade a performance do código, o desempenho do código, tá? Então, o que esses caras fazem é, primeiro, passa esse seu código nesses programas para verificar se não tem alguma gambiarra dentro do código, tá? E depois eles verificam para ver se o código está de acordo com os padrões da empresa. Então, todo o código é passado por auditoria. E a gente não está falando de teste de sistema, não, tá? A gente está falando de auditoria de código mesmo, ok? Então, se você tem uma empresa, se você vai montar uma empresa e a sua empresa começa a crescer, você tem que pensar na qualidade do código que está sendo desenvolvido, criar padrões e realizar auditorias em todo o código que é desenvolvido para verificar se aquele código está de acordo com seus padrões. Porque lembre-se que um programador que está na sua empresa, ele pode durar 2 anos e não está mais. E se você deixar ele programar do jeito que ele quiser, no futuro, quando outra pessoa for pegar esse código, não vai conseguir compreender porque está fora dos padrões, beleza? Os artefatos em si são subsistemas de implementação e componentes, tá? E o plano de construção e integração, que define a ordem na qual os componentes subsistemas devem ser desenvolvidos, tá? Então, basicamente, componente a gente sabe o que é, né? São o código-fonte, tá? E qualquer arquivo de configuração e de inicialização que vai ser utilizado, ok? E o subsistema é a coleção de componentes e subsistemas, ok? Então, esses são os artefatos da parte de construção.
Casos de teste também são, de teste unitário, casos de teste de integração também são, fazem parte dos artefatos da implementação, tá? Da fase do fluxo de implementação. Então, o diagrama de atividade do fluxo de implementação é esse aqui, deixa eu só aumentar ele aqui. Basicamente, o que a gente vai ter no fluxo de implementação é estruturar o modelo de implementação, definir quais classes e a ordem dessas classes devem ser desenvolvidas para evitar o máximo de conflito possível, tá? Planejar a integração, como esses componentes deverão ser integrados no futuro, a gente tem que definir a ordem como essa integração vai ser feita e planejar a forma de integração, tá? A gente depois parte para a parte de implementação de componentes e a gente vai implementando esses componentes e à medida que for existindo mais componentes, vai implementando, tá? Uma vez esses componentes são implementados, a gente parte para a parte de integração de componente em subsistemas. Se existirem subsistemas suficientes para integrar ele diretamente ao sistema, a gente vai parte para a parte de integrar subsistemas ao sistema. Se não existir, então a gente continua desenvolvendo os subsistemas, né, integrando esses componentes, e à medida que a gente for inserindo, tendo subsistema suficiente, a gente vai integrar ao sistema em si, tá? E aí finaliza. Então esse processo é bem simples, bem intuitivo de entender, ok? E só passando rápido a descrição, que já foi falado nessa aula. Então, o trabalho principal da estrutura do modelo de implementação, para estruturar o modelo de implementação, é logo realizado ao final da fase de elaboração, tá? Então, precisamos assegurar que este modelo seja organizado de tal forma que faça o processo de construção tão livre de conflitos quanto possível, tá? Então, é o seguinte, a gente sabe que grande parte do trabalho do desenvolvimento vai estar na fase de construção, tá? Então, uma vez que a gente saiu da fase de elaboração, o ideal é que esses modelos de construção eles sejam cada vez mais precisos, porque a gente já tem um bom entendimento do que o sistema vai fazer, tá? E a gente vai construir esses modelos de implementação de tal forma que a gente tenha a menor quantidade de conflitos possíveis, tá? Então, na fase de construção já temos a arquitetura candidata e já há um bom entendimento dos requisitos que a gente vai desenvolver, tá? Então, é ideal que nessa fase a gente já tenha uma boa ideia do que vai desenvolver e que a gente construa a cada iteração componentes que façam sentido no sistema sem ter mais a necessidade de ter tanta modificação, ok? Então, os procedimentos para a interação são planejar quais subsistemas devem ser implementados e a ordem de integração da integração atual, tá? Então, planejar e integrar. Planejar a integração. Para cada subsistema, o implementador responsável planeja a integração e define a ordem da implementação das classes, tá? Então, os implementadores implementam as classes e objetos no modelo de projeto. Então, escreve código-fonte que adaptam componentes existentes, ok? Compila, une e executa. Então, esse é basicamente o fluxo do desenvolvimento dentro do processo de desenvolvimento de software, tá? Então é isso aí, essa foi a nossa sexta aula falando sobre a implementação do software, beleza? Dentro do sistema do processo de desenvolvimento de software. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.